Vamos falar sobre volume. A gente lembra que a área estava relacionada com a unidade, que seria um quadrado. Tá? Definir aqui uma área, que seria um quadradinho. A área, que é a minha unidade, né, de área, seria um quadrado. Então, esse quadrado distribuiria pela superfície. Então, a área está relacionada à unidade da superfície. Tá? Agora, o volume. O volume está relacionado a um cubo. Tá? Um cubo, que seria a minha unidade. Em vez de ser superfície, agora eu vou ter um sólido. O que é um sólido? Uma figura com 3 dimensões, né? Minha superfície, ela só tinha 2 dimensões. Com 2 dimensões eu consigo mapear uma superfície. Mapear um sólido eu preciso de 3 dimensões, tá? Superfície ela tem largura e altura. O volume não, no sólido, né, eu tenho largura, altura e profundidade, tá bom? Então vamos lá. Para eu saber quantos cubos eu tenho num volume como esse aqui, por exemplo, eu preciso, né, distribuir ele. Pegar um cubinho aqui, tá? Posso distribuir ele aqui em vários pedaços. Imagina aqui que eu estou botando um cubinho do lado do outro, né? Aqui também, ó. Estou distribuindo meu cubinho aqui. Tá feinho, mas é só vocês terem uma ideia, tá bom? Aí também já é demais, né? Fazer mais. Vou distribuir o cubinho, mesmo cubinho, tá? Igualzinho. E finalmente eu preciso saber a altura, né? Quantos cubinhos, quantas vezes eu vou distribuir essa camada aqui embaixo, né? Daqui para cima, né? Então eu teria que dividir aqui, ó. Eu tenho aqui várias camadas. Então eu tenho colunas, né? Na frente, eu tenho as colunas para trás e eu tenho as camadas, tá? Então, na verdade, eu tenho A, B e C. Então, para saber quantos cubos, é fácil. Eu teria que multiplicar, né? Aqui na primeira camada, eu teria A vezes B. Então, na primeira camada, A vezes B, cubos. Só que não parou aqui. Eu tenho ainda... Quantas camadas eu tenho? Camadas assim. Então, para achar quantos cubos cabem aqui dentro dessa figura, né? Sólido, que é um paralelepípedo, a gente vai calcular assim, tá bom? Então, um segredo para todas as figuras geométricas, para você calcular o volume, somente a gente vai falar aqui basicamente de prismas, né? Que são figuras geométricas que têm uma base, que ela tem uma base igual ao topo, né? Isso aqui a gente classifica como um prisma. Não é muito usual falar esse nome, né, no oitavo ano, mas a gente vai classificar isso aqui como um prisma, né? Ele tem um prisma geralmente tem duas bases, que são os polígonos, né? Congruentes, né? São, entre aspas, iguais. Essa base é igual a que está aqui, tá? Por enquanto a gente vai ficar preso ao paralelepípedo, tá bom? Paralelepípedo é fácil, né? Só calcular a base, toda a base vezes a altura. Quem é a minha base aqui? Minha base é esse cara aqui, tá? Minha superfície de base vezes a altura. Beleza? Então, o volume, lá na área a gente tinha 1 metro quadrado, né? Era a nossa unidade de medida. Aqui, esse metro cúbico, porque é um cubo, né? Elevado ao cubo. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui um exemplo, não sei se eu acabei não separando uma figura, mas a gente tem essa figura aqui. Vamos lá. Vamos pegar esse cara de exemplo. Eu quero saber o volume desse paralelepípedo. O cubo, ele tinha que ser, para ser um cubo, ele precisa ser todo igual, tá? Aqui não é igual, então é um paralelepípedo.
Então, muito tranquilo, né? O volume vai ser calcular a primeira parte da base, né? A primeira camada, seria 10 vezes 8, e multiplicar pela altura. Certo? Somente isso. Então vai ser 80 vezes 2, 160. Só que aqui é 20, né? Então 1.600. Isso aqui está em centímetros. Centímetros cúbicos. Ok? Agora vamos falar de outra coisa que é parecida, que é a capacidade. Capacidade é a medida que se refere ao quanto eu posso armazenar alguma coisa, tá? Seja um líquido, seja um grão, qualquer coisa, né? Quanto que eu posso armazenar dentro de um recipiente. E esse recipiente ele tem um volume. Tá? Esse volume está associado à capacidade. A única diferença é que o volume basicamente é medido em metros cúbicos, tá? E a capacidade é medida em litros. Então a relação dos dois é que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, correto? Então vamos lá. O que é 1 decímetro cúbico? É 1 decímetro vezes 1 decímetro, ok? Então isso aqui dá 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então dá 1 é decímetro vezes decímetro, decímetro ao quadrado, vezes decímetro, decímetro cúbico, tá? O que é 1 decímetro, né? 1 decímetro equivalente a 1/10 do metro, 0,1 metro. Então 1 litro equivale a 0,1 metro vezes 0,1 metro. A gente vai fazer igual esse cara aqui, tá? Vezes 0. Isso aqui eu falei o quê, né? Isso aqui, ó, 1 decímetro é igual a 0,1 metro. É 1/10 do metro. Vezes 0,1 metro, tá? 0,1 vezes 0,1 dá 0,01, né? Porque se a gente for fazer isso aqui em fração, ó, fica até mais fácil. Tá? A gente multiplica o de baixo, né? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1 vezes 1 vezes 1 é 1 meio. Metro vezes metro vezes metro, metro. Então, 1 litro eu posso escrever assim, né? 1 litro. 1 litro é igual a 1 sobre 1000 metros cúbicos. Tá? Então, é a mesma coisa que 0, são 3 casas decimais, né? 1, 2, 3 metros cúbicos. A gente pode associar também o seguinte, ó. Vou escrever aqui em cima. Se 1 litro é 1 decímetro cúbico, eu posso dizer que para eu ter 1 metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000, né? Para botar o 1000 aqui em cima, né? Eu multiplicaria por 1000 para virar 1, que aí corta esse 1000 com esse 1000. Tá? Só que do outro lado eu vou ter que multiplicar também. Então 1 litro passa a ser 1000 litros. Então aqui, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então a gente tem essas duas relações aqui. Tá? 1 litro é 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá bom? Então, sendo assim, imagina que eu tenho uma caixa d'água com as medidas. Tá, eu tenho aqui, ó, vamos supor que minha caixa d'água é um paralelepípedo. Tá? Ela tem aqui 1 metro de altura, tem 2 metros de largura, e aqui eu tenho aquela largura, né, altura, e aqui eu tenho
80 centímetros, 0,8 metros de profundidade. Então eu quero saber quantos litros. Quantos litros ela pode armazenar. Tranquilo. Primeiro eu calculo o volume, né? Volume. A gente pode começar a fazer o seguinte. Ou a gente transfere logo para decímetro, tá? Ou a gente faz em metro e depois converte. Eu vou fazer das duas formas. Primeiro eu vou fazer um decímetro. O metro é a mesma coisa que 10 decímetros, tá? Então, a gente converter, né? Se 1 decímetro é igual a 0,1 metro, então para transformar isso aqui em metro, eu tenho que multiplicar por 10. Tá? Vou multiplicar os dois lados. A vírgula vem para cá e isso aqui vira 10. Então, 1 metro é igual a 10 decímetros. Tá? Se a gente vai fazer litros, a gente pode multiplicar todos por 10, né? Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Para transformar em decímetro. Então aqui vai ser 10, aqui vai ser 20, aqui vai ser 8. Tá? 2 vezes 1, 2. Vezes 8, 16. Só que temos aqui, ó, 2 zeros. Então 1.600 litros. Se eu começar aqui a trabalhar com decímetro, tá? Então vamos trabalhar com metro para ver como é que fica. Deixa eu jogar isso lá para cima. A gente tem um espacinho aqui embaixo. Então trabalhando com metro, isso aqui, ó, trabalhando com decímetro, tá? Vamos trabalhar com metro. Ah tá, isso aqui é o volume, né? Eu efetuei aqui uma coisinha que não é legal fazer, tá? Isso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Estou calculando o volume, então não posso escrever litro, né? Estaria errado? Não totalmente, mas aqui, ó, se é volume, é decímetro cúbico. Aí sim que eu posso dizer que é equivalente a 1.600 litros, tá bom? Vamos fazer certinho, né? Fica tudo bonitinho. Agora vamos fazer por metro. Então é 1 metro vezes 2 metros vezes 0,8 metros. 1 vezes 2, 2 vezes 8, 16. Só que aqui eu tenho uma casa decimal. Então dá 1,6 metros cúbicos. Então, lembrando que cada metro cúbico tem 1.000 litros, tá? Então 1,6 vezes 1.000 dá 1.600 litros. A mesma coisa do de cima. Desculpa a aula ter ficado meio preto e branco. Agora que eu lembrei que eu tinha cores ali em cima. Eu costumo usar bastante colorido, mas essa aqui foi tão rápido que a outra eu usei cor. Até que eu usei um pouquinho mais de cor. Vamos fazer outro teste aqui. Outro exemplo. Prometo que eu vou usar mais cores dessa vez. Vou fazer mais um desenho aqui. Não estou usando a régua, não. Vai ficar bem orgânico. Uma coisa assim de quadro mesmo de professor. Então vou lá. Vou pegar aqui. Vou falar aqui, ó, a profundidade dela. Profundidade que eu digo assim, nesse sentido, né? A ideia de profundidade na geometria geralmente é quando você está indo para dentro, né? A gente sai de um plano e começa a aprofundar ele. Vou botar aqui as 3 medidas que eu preciso do paralelepípedo. Aqui eu tenho 1,6 metros. Aqui eu tenho 0,9 metros. E aqui eu tenho 1,2 metros. Isso aqui é um recipiente, uma caixa, qualquer coisa que pode armazenar água, tá? Ou armazenar qualquer outro tipo de líquido, ou grãos, tipo areia, qualquer coisa. Eu quero saber a capacidade de armazenamento dele. Vamos ver. Então, primeiro a gente calcula o volume. Qual é o volume? Eu tenho que multiplicar as 3 medidas, tá? Vai ficar 0,9 vezes 1,2. Vou fazer em metros primeiro, tá? Vou botar aqui, ó, em metros cúbicos. Outra, botei o cubo. Botei. A gente não pode esquecer do cubo, né? Vezes 1,6, tá? Então, vamos fazer essa conta.
Vocês querem que eu faça na calculadora? Não, eu vou fazer na mão mesmo. 1,9 não, 1,2 vezes 0,9. É bom que vocês aprendem, né? Quem não sabe. 2 vezes 9 dá 18, vai 1 vezes 9, 9 com 1, 10. Tá? Repetindo, 2 vezes 9 dá 18, vai 1 vezes 9, 1. 1 vezes 9, 9 com vai 1, 10. Temos aqui duas casas decimais. Tá? Então fica assim, 1,8. Faltou agora multiplicar por 1,6. A gente já aproveita aqui, ó, e põe aqui embaixo. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 0, 0. Com 4, 4. 1 vezes 6, 6. Agora falta 1. 1 vezes... É só repetir, né? É 1. A gente dá um deslocamento, né? Porque 1 vale 10. Se for esquecer, se ignorar a vírgula, primeiro a gente ignora a vírgula, depois conta a casa decimal. 4 com 8, 12 vai 1. 6 com 1, 7. Esse aqui não vai não. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 casas decimais. Então aqui dá 1,728 metros cúbicos. Que é equivalente ou igual, né? Eu posso botar equivalente ou igual, tanto faz, tá? Se eu multiplicar por 1000, eu não estou usando a cor, né? Mais uma vez. A vírgula anda 3 casas. Então, sempre quando for passar de metros cúbicos para litro, andar 3 casas. Então, aqui vai dar 1.728 litros. Se eu for fazer por decímetro, vou fazer em azul. Então, aqui eu vou usar o decímetro cúbico. Decímetro cúbico, mesma coisa, só que aqui eu vou ter que multiplicar por 10 antes, tá? Então vai ficar 9 vezes 12. Sempre multiplica por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Vezes 16. Vai dar a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Só ignorando as vírgulas todas, né? Por que não vai ter vírgula? 9 vezes 12 dá 108. Vezes 16 dá 1.728. Mesma coisa de cima. A vantagem aqui é que eu já converti antes. Então aqui já é, né? Que é decímetro cúbico. Decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro, tá? Então esse aqui eu tinha que multiplicar por 1000, né? Para achar o litro. Esse aqui não, esse aqui já é direto, tá? Então a vantagem de fazer decímetro cúbico, você faz direto. A desvantagem é que você tem que multiplicar por 10 antes, tá? Então isso aqui equivale a, mais uma vez, laranjinha, foi esse não, foi esse, vermelho. 1.728 litros. Então é isso, gente. A gente viu aqui a capacidade, primeiramente, né? A gente trabalhou com volume, a gente descobriu o que é um volume e capacidade. Se por acaso surgirem outras figuras, por exemplo, uma caixa d'água desse tipo, ela é um cilindro. Eu preciso saber só duas medidas. Eu preciso saber o raio e preciso saber a altura. Tá? Por quê? Eu vou achar a área do raio. A área do raio não, desculpa, a área da tampa dela, que é o da base, né? Que se é um cilindro, são iguais. E multiplicar pela altura. Lembrando que a área do cilindro, a área da circunferência é π vezes o r ao quadrado, né? Então, o volume do cilindro vai ser π vezes o r ao quadrado vezes a altura, tá bom? Posso dar um exemplo, né? Imagina aqui que o raio do meu cilindro vale 1 metro e a altura vale 2 metros. Então, qual vai ser o volume? Vai ser 3,14, que é o π, vezes 1 ao quadrado, vezes 2. 1 ao quadrado é 1, vezes 3,14 é 6,28. Faltou o 2, né? 6,28 vezes 2, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 6, 2. 12,56 metros cúbicos. Tá? Porque aqui já era, aqui já é metro ao quadrado, né? Porque o R é quadrado.
E aqui é metro, metro quadrado vezes metro, que é 1, né? Soma os expoentes e repete a base. Metros cúbicos. Aí o capacidade. Qual seria a capacidade? Capacidade, eu vou ter que multiplicar isso aqui, né? Se é metros cúbicos, eu vou ter que multiplicar por 1000, né? Já são 12, né? 12. Se eu multiplicar por 1000, vai dar 3 casas aqui, na verdade, né? São 56, aqui vai botar um zero. São 12.056 metros, tá? Oh, desculpa, litros. Isso aqui eu tenho que multiplicar por 1000, lembra disso? Quando tiver o metro, eu tenho que multiplicar por 1000 para dar litros. Nossa caixa tem 12.000 litros. É uma caixa grande, né? Imagina uma caixa de 2 metros de altura com 1 metro de diâmetro. É isso mesmo, 12.000 litros. Então é isso, gente. A gente vai parar por aqui.